Quero pedir aos demais, por favor, que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Chegamos hoje à última carta, a carta à igreja de Laodiceia, que está no capítulo 3, verso 14 ao verso de número 22. Apocalipse 13, verso 14 ao verso de número 22. Apocalipse 3, verso 14 ao verso 22. Eu farei a leitura do texto. Por favor, acompanhe essa leitura em sua Bíblia e mantenha, se possível, a sua Bíblia aberta até o final da exposição. Carta à Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, verso 14 ao verso 22. Assim nos diz o texto da palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? A Ti, Senhor, nos voltamos nessa noite. Convictos, ó Deus, pela Tua palavra e por ela e pela ação do Teu Espírito em nossos corações de que nós somos carentes. Somos privados, ó Deus, de uma plenitude que não há em nós, porque nós precisamos de Ti. E abra os olhos, ó Deus, do nosso coração, para que vejamos com exatidão a nossa real condição. Seja, ó Deus, favorável conosco, levante sobre a Tua igreja, que está aqui presente nessa noite, sentada à luz do Teu rosto. Esse, Senhor, é o momento em que mais devemos esperar ao longo da semana, em que nos dedicamos, mesmo que por breve tempo, à Tua palavra. Que o Teu Espírito, que usa a Tua palavra como um martelo que esmiuça a pedra, possa nos quebrantar, para que venhamos a nos arrependermos, ó Deus. Quebranta o nosso coração. Rebaixa, ó Deus, a nossa altivez e todo orgulho. E coloca-nos, ó Pai, na nossa real situação, para que, ó Deus, diferentemente da igreja de Laodiceia, não venhamos a dizer para nós mesmos que temos a suficiência de todas as coisas em nós, mas que precisamos de Ti. Que possamos ouvir, ó Deus, o que o Teu Espírito diz às igrejas, mas em particular à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Sê conosco, ó Deus. Humilha-nos e converta-nos, Pai, todos os dias a Ti, e que venhamos a aprender a confiar em Ti sobre todas as coisas. Nós assim oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gosto muito de arte, de história, e essa pintura, que é uma pintura bem emblemática, você já deve ter visto em algum livro didático, em alguma reportagem, alguma comemoração. É uma pintura de Napoleão Bonaparte. Alguns dizem que essa pintura foi pintada quando ele estava com seu exército em direção, naquela época chamada Prússia, hoje parte do território do norte da Alemanha, e em direção também à Rússia,
outros falam que ele na verdade, estava voltando. Independente se ele estava indo ou voltando, a pintura mostra para nós, de forma muito clara, um governante num cavalo muito bonito, por sinal, com vestes militares. Opa, voltando aqui. Com vestes militares, e, como você deve saber pela história, essa pintura de Napoleão Bonaparte, ela é uma representação. A Napoleão não era tão alto como a pintura diz, pelo contrário, ele era bem baixinho. A pintura está mostrando um homem mais alto, que não é a estatura de um homem francês do século XVIII para o século XIX. Mas há um pequeno detalhe que o pintor deixou para nós, está logo abaixo dos seus pés, nessa região do quadro, que mostra Napoleão Bonaparte com alguns poucos soldados. A pintura, embora coloque para nós a figura dele em primeiro plano, no segundo plano, na verdade, vai mostrar que esse exército não é tão numeroso. Que esse homem com essas vestes, obrigado, Dinho, pelo seu auxílio informático aí, essencial. Essas vestes que ele estava vestindo, na verdade, não é alguém que está vitorioso. Ele poderia até posar-se, postar-se, anunciar-se como um grande general. Mas o que a pintura quer nos mostrar é que esse homem, ele está voltando, ele está, na verdade, sabendo ou não, como um completo derrotado. Vou mostrar uma outra pintura mais real de Napoleão Bonaparte no final, mas o ponto nosso aqui, que o texto vai nos ensinar, de Apocalipse 3, verso 14 a 22, que é essa tendência de ver-se, de postar-se como algo ou alguém que não está na sua real situação, é algo que pode, inclusive, acometer a igreja. A própria igreja do Senhor, ela pode estar tão inflada no seu ego, ela pode abirrogar-se tanto da sua condição que ela deixa de ver a sua situação deplorável, a sua posição de fraqueza e até mesmo de reprovação diante do Senhor. Nós temos diante de nós, e eu digo, já chegando ao final das exposições, as 7 cartas, há uma das cartas mais duras, mais enfáticas de Cristo a uma igreja. Embora você tenha cartas parecidas, como a carta de Pérgamo, a carta a Tiatira, em que Cristo tece algumas observações à igreja, a carta a Laodiceia é a carta de um tom mais duro, de um tom mais rigoroso de Cristo, pela situação real da igreja, situação real muito diferente da situação virtual que a igreja achava que estava. E essa é exatamente a ambiguidade de uma igreja que acha que é, fala que é, mas na verdade está longe de ser, é um retrato talvez das igrejas hoje, da nossa real situação como igreja evangélica hoje. Como eu já falei no início dessas exposições, o que são as 7 cartas às 7 igrejas? As cartas às 7 igrejas, na verdade, elas são como que um diagnóstico, uma anatomia da igreja do Senhor ao longo dos séculos. Em outras palavras, o que o texto quer nos dizer é que em todos os períodos da história do cristianismo, você tem igrejas como Laodiceia, você tem igrejas como Filadélfia, igrejas como Éfeso, como Pérgamo, Tiatira e Sardes. Ou seja, ao longo da história do cristianismo, você tem essas igrejas espalhadas ao redor do mundo. E a grande pergunta, ou a reflexão que essas cartas nos propõem é: com qual dessas igrejas, ou com quais dessas igrejas, nós, como igreja, nos parecemos? Com Filadélfia, que era uma igreja pequena, pobre, mas cujo testemunho era um testemunho eficiente? Ou nos parecemos mais com Éfeso, com um testemunho que, na verdade, é frio, é ineficaz, não tem nenhuma relevância? Ou nos parecemos, então, com Laodiceia? Olhamos para a exterioridade da igreja e nos dizemos: nossa, mas a minha igreja é uma igreja boa, mas é uma situação completamente real, porque não é vista do ponto de vista de Cristo. E é por isso que, ao chegar no final das 7 cartas, o que a gente, ao invés de ganhar, ao invés de ter um ânimo,
ou uma palavra de Cristo no sentido como se fosse fiquem firmes, ou está tudo bem. O que nós temos como uma carta final é uma carta que vem mostrar para nós que precisamos, ao invés de sermos míopes, precisamos enxergar a condição e status verdadeiro da nossa igreja. Ao invés de sermos orgulhosos e usarmos as características da igreja como se fossem elementos para dizermos nós somos bons, deveríamos nos quebrantar diante de Deus e nos humilharmos. Ao invés de acharmos que temos tudo, enxergarmos que como igreja do Senhor nós não nos bastamos. O que a Igreja Presbiteriana Jardim Goiás tem de qualidade, outras não têm, mas que outras igrejas têm de virtude, a nossa igreja não possui. E exatamente essa complementariedade é que faz o sentido de que eu e você, como partes da Igreja Jardim Goiás, somos, em uma certa medida, partes de um maior corpo, e que não podemos dizer a nossa igreja se basta. Ela não se basta. Ela não é suficiente em si mesma. Ela não dá conta do recado por si só. Porque o imperativo do reino é a realidade da vocação do Senhor, transcende muito a capacidade da nossa própria igreja. Diante de uma região como a nossa, que tem aí seus 40, 50 mil habitantes, uma igreja de pouco mais de 240 membros não dá conta sozinha de testemunhar para toda essa região. E é por isso que a carta à Laodiceia é, se eu posso usar aqui um português mais vulgar, é um tapa na cara daqueles que acham que nós estamos muito bem e pode ser que nós não estamos. E é por isso que nós começamos o estudo dessa carta vendo a maneira como Cristo se apresenta. Ele se apresenta de uma forma muito específica e peculiar nessa carta. Verso número 14, eu gostaria de pedir para você, por favor, leia Apocalipse 3,14 comigo. Leiamos juntos. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Como eu já falei nas outras 6 cartas anteriores, Cristo sempre se apresenta de uma forma que se encaixa à realidade da igreja. E essa apresentação, podemos assim dizer, tripla de Cristo, que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação, tem tudo a ver com a condição dessa igreja. Quando Cristo se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, o Amém, aquele que a palavra Amém, embora a gente diga assim, que quer dizer assim seja, mas tem a ver com a certeza, com algo que é confiável, algo seguro. Quando Cristo se apresenta aqui, ele quer mostrar-se como alguém que é digno de confiança e que sustentou o testemunho do seu Deus, do Deus e Pai dele, até o final. Não é a primeira vez em Apocalipse que Cristo se apresenta como testemunha fiel e verdadeira. Se você voltar, por exemplo, à sua Bíblia, no capítulo 1, lá 2 páginas, no versículo de número 5, nós vemos exatamente a repetição dessa apresentação. Apocalipse 1, verso 5, nos diz assim um texto: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Cristo é a fiel testemunha. É aquele que suportou a morte, suportou o escárnio, sofreu humilhação, sustentou a verdade e a vocação que o Deus Pai tinha para ele até o final. Antipas, que nós lemos, morreu numa das igrejas, na igreja de Pérgamo. Antipas, que morreu em Pérgamo, ele também foi falado por Cristo como aquele que é a testemunha fiel. E aqui Cristo novamente se apresenta: eu sou o testemunho fiel e verdadeiro. E o ponto de Cristo aqui é intencional. Cristo está tocando na ferida, no ponto fundamental da igreja em Laodiceia. Quando ele se apresenta como testemunha fiel, o que ele quer dizer para essa igreja é que ele, Cristo, é tudo que essa igreja não é.
Se ele é a testemunha fiel e verdadeira, o amém, aquele que é digno de confiança, é exatamente isso que a igreja de Laodiceia não é. Eles não são testemunhas fiéis, não são testemunhas verdadeiras. Não são crentes em quem você pode colocar a sua confiança de que o evangelho terá eficácia na cidade onde eles moram. E digo mais, a ideia da fidelidade a Cristo é exatamente o critério de avaliação das igrejas. Nós já falamos aqui, já argumentamos que as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas para quem Cristo envia a carta, elas são aplaudidas ou criticadas de acordo com a proporção do seu testemunho. Se o seu testemunho é eficaz, se o seu testemunho é verdadeiro, elas são elogiadas por Cristo. Mas, da mesma forma, se o seu testemunho é ineficaz, é irrelevante e é falso, elas recebem dura crítica de Cristo. Tanto é que essa é uma das cartas, não a única, em que Cristo não faz nenhum elogio. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, é a igreja para a qual Cristo não tece nenhuma avaliação positiva. E digo mais, isso é tão grave que em outras igrejas, como Tiatira, como Sardes, onde você tinha pecados tipicamente sexuais, essas igrejas ainda talvez recebem algum elogio de Cristo. Mas uma igreja que deixa de dar testemunho, que nega o seu Senhor perante a sociedade na qual ela vive, ela é mais digna de reprovação do que uma igreja que tem pecado sexual. Deixa eu tentar traduzir em outras palavras. Esses pecados que a igreja evangélica selecionou como pecados abomináveis, e são pecados, não são, do ponto de vista da avaliação de Cristo, a pior coisa que uma igreja pode fazer. Do ponto de vista de Cristo, a igreja não merece nenhum elogio quando o seu testemunho perante a sociedade incrédula, ele se tornou um testemunho fraco, inexistente. O que eu quero dizer, irmãos, se eu posso assim colocar, ser fiel a Cristo é mais um estilo de vida total do que um simples lema que a gente vê em congressos, em conferências, em shows. Numa época em que frases de efeito, slogans, campanhas usurpam o lugar de conteúdo bíblico, de caráter cristão e testemunho coerente, é perceptível o comprometimento cristão a causas particulares, a trajetórias ministeriais de líderes evangélicos, mas não o firme propósito de ser fiel àquele a quem unicamente importa a dedicação das nossas vidas a Cristo. Se a gente pode resumir o que Cristo espera da sua igreja numa só sentença seja fiel a Cristo. Mas é muito comum as pessoas seguirem aquele pastor. E por aquele pastor entram, ficam ou saem da igreja. Elas se filiam não ao evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma adesão a determinada filosofia ministerial, não ao evangelho. Mas o que Cristo esperava dessa igreja, o que Cristo é, e essa igreja é a antítese de Cristo, é que eles fossem fiéis. Lembro alguns pastores do presbitério ao qual eu pertencia, o presbitério que me ordenou, me contaram uma história muito interessante sobre como um professor do seminário deles aplicava a prova de grego. Segundo eles, o professor aplicava a prova, mas não ficava em sala de aula. E ele escrevia no quadro, em giz, apenas uma palavra e depois saía e os alunos faziam a prova. A palavra que o professor escrevia no quadro era pistos, que significa fiel. E o professor deixava essa palavra intencionalmente no quadro para dizer: não interessa se eu vou estar aqui ou não, vocês têm que fazer essa prova como alguém que é fiel, não ao professor, mas a Cristo.
Interessante que isso tinha um efeito, e pelo menos na sua prova, nenhum dos alunos do seminário colavam. E você pode pensar, mas espera aí, aluno de seminário cola? Bom, todo ser humano é pecador. E o pecado está em todos os lugares. Então, cola, plágio. Não acho que o seminário é uma esfera, uma sessão estratosférica em que a pessoa entrou na porta do seminário, ele é aluno como todos os alunos, ele vai baixar a PDF sem poder, às vezes ele vai colar, mas nessa prova eles não colavam porque tinha a palavra fiel no quadro. Mas Cristo, além de ser esse que é a testemunha fiel, ele é o primogênito de toda a criação. E a ideia é simples, eu não vou aprofundar muito nesse aspecto, é que ele está dizendo que a igreja, ela é parte dessa nova criação de Deus. É esse o sentido de textos de Paulo em que ele fala de ser nova criatura. Não é que eu e você individualmente nós somos seres humanos evoluídos ou melhorados. Essa é uma acepção equivocada. A ideia de uma nova criação é uma transformação essencial, é uma transformação que gradativamente vai se transformar completamente numa nova essência, numa nova natureza, numa nova criação. A igreja, ela é reflexo dessa nova criação, ou seja, nós temos que ser aqui nessa terra, no tempo presente, o espelho, ou vamos dizer assim, a entrada, o aperitivo daquilo que Deus vai fazer de forma completa quando Cristo voltar. A igreja, ela tem que ser, em certa medida, essa nova criação. A vida de comunhão dela, a forma como os cristãos se tratam, a maneira como eles oram uns pelos outros, o amor que os liga como um vínculo da perfeição, tem que, de alguma maneira, reverberar parcialmente o que Deus está fazendo. Em outras palavras, a igreja devia ser nessa terra um prenúncio daquilo que ela será na eternidade. É isso que o texto quer dizer. Ele é o princípio dessa criação que agora é nova criação. Mas Cristo, corretamente, essa igreja tece críticas, e críticas sérias, críticas contundentes, com respeito à qualidade do testemunho e vida desses irmãos. Primeiro, ele diz no verso número 15: conheça as tuas obras, nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Permita-me aqui, talvez, corrigir uma interpretação clássica, muito comum em nosso meio, dizendo que o problema é que você é o crente morno. Ele não é nem uma coisa nem outro. Embora, claro, o cristão há uma crítica à sua mornidão, do ponto de vista do texto, ser quente ou frio são coisas, do ponto de vista de Cristo, positivas. A questão não está na mornidão como se fosse uma fase intermediária entre o quente e o frio. O problema é o que essa mornidão provoca em Cristo, e a crítica de Cristo faz todo sentido para os laodicenses. Por quê? A cidade de Laodiceia era uma cidade, como o próprio texto diz, uma cidade rica, abastada. Era uma rota comercial. E vale dizer que na Ásia Menor, como uma província do Império Romano, as cidades desse Império Romano, você tinha cidades que eram muito avançadas, ricas e muito bem construídas. Tinha cidades nesse período que tinham aquedutos, água encanada nas residências. Você acredita nisso? Há mais de 2.000 anos atrás? Algumas residências, por exemplo, tinham um sistema de aquecimento natural da água, em que havia entre o forno e a parede um espaço, um vão, em que o vento circulava de forma que ele passava numa parte onde a água também passava e aquecia essa água. Ou seja, haviam cidades ricas nesse período. Só que a cidade de Laodiceia sofria com uma água insalubre, uma água que era detestável, e eles tentaram resolver esse problema da água durante um tempo e não conseguiram.
E a água dessa cidade, ela era conhecida nesse período como água que trazia náusea. E esse é o ponto da crítica de Cristo. A questão da água morna não é que ela é morna, mas que ela provoca náuseas como a água da cidade de Laodiceia. O que eu quero, a ideia da crítica de Cristo é que os crentes de Laodiceia se tornaram exatamente aquilo que eles mais repugnavam na sua cidade. Tal qual a água da cidade de Laodiceia trazia náuseas, essa igreja provoca náuseas em Cristo. A ponto, e essa imagem aqui do verso de número 16, ela é muito forte. Estar a ponto de vomitar-te da minha boca é exatamente aquela sensação que a maioria de nós já teve de um vômito iminente. Tal é a repugnância de Cristo pela forma como essa igreja se assemelhou ao seu contexto, a maneira como esses cristãos, eles se pareciam com aqueles que não tinham temor nenhum do Senhor. E essa é a crítica de Cristo a essa igreja. Quem dera, seria até melhor se vocês fossem quentes ou frios, mas a insalubridade de vocês é igual da água da cidade de vocês. Se vocês sentem náuseas pela água que vocês tomam, é essa náusea que eu sinto por vocês. Porque o testemunho de vocês, ele é inexistente. Vocês, como cristãos, se parecem demais com aqueles que não têm nenhum temor do Senhor. E a crítica prossegue dizendo, por que também dessa náusea? O verso de número 17 vai ser a Cristo falando da maneira como a igreja se via. Verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A forma da igreja que era uma forma de orgulho, alguém que é extremamente inflado, assoberbado, porque esse orgulho, eles achavam-se numa condição espiritual, de saúde espiritual, porque eles achavam que a sua prosperidade financeira era proporcional à sua saúde, à piedade e à sua forma de viver a sua fé. E não era por aí. Eles diziam, eu estou rico e abastado. E Cristo fala, você é pobre e você é nu. Não preciso de coisa alguma. E Cristo fala para eles, vocês na verdade são miseráveis. A ideia é que a igreja estava tão anestesiada, tão entorpecida pela sua abundância, que ela não conseguia ver que o seu estado, na verdade, era deplorável. Ela se via num alto status de piedade, e Cristo fala, vocês estão muito abaixo. Vocês são completamente miseráveis. E essa referência de ser rico e abastado, em Apocalipse, quando é usado em contexto de juízo, sempre é usado negativamente. Se você puder voltar à sua Bíblia, por favor, quer dizer, ir adiante, Apocalipse 18, verso 3, apenas um exemplo para a gente olhar isso. Apocalipse 18, verso 3. Leiamos juntos. Aqui há uma descrição da grande Babilônia, da grande cidade da Babilônia. Nós vamos chegar nesse texto mais daqui a algum tempo. Apocalipse 18, verso de número 3. Leiamos todos juntos em alto e bom som. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Qual a crítica de Cristo à questão da riqueza? É a riqueza em si? De jeito nenhum. Não podemos ser simplistas a esse ponto. Em achar que o cristianismo, ele é essencialmente contra o ter posses. O problema não é ter posses. O problema, o que é o ter posses causa no coração de alguém soberbo.
O problema é a origem e a maneira como essas posses podem ser adquiridas, porque algo muito peculiar da ética pessoal e social, por exemplo, os reformadores do século XVI, é que eles dividiam o ganho lícito do ganho ilícito. Deixa eu prosseguir um pouco nisso. Para os reformadores, se o seu ganho era com base na exploração do próximo, na miséria alheia, o seu ganho, por mais que fosse socialmente legitimado e por mais que fosse, do ponto de vista do Estado, incentivado, seria ilegítimo, porque essas riquezas têm uma origem iníqua. E Cristo diz que das riquezas de origem iníqua vocês fazem amigos. A crítica de Cristo é a maneira como essa igreja tinha se tornado rica, que para ela ser rica, ela abriu mão de algo fundamental, que é a sua distinção como cristãos, como aqueles que não negociam a exclusividade da adoração a Deus para ter bens. Você pode achar que isso tem a ver apenas com o contexto de carne sacrificada a ídolos, com a adoração a ídolos comumente vistos no meio evangélico. Mas o texto ele é aplicado de uma forma um pouco mais generalizada e que talvez inclua mais os evangélicos e as igrejas históricas. Toda vez que você negocia um princípio da palavra de Deus, porque isso é financeiramente vantajoso, você se prostituiu. Deixa-me ser mais exato. Se o seu objetivo para passar naquele concurso é apenas para ter uma condição financeira melhor, e para isso você abandonou a família, a Deus e as coisas do reino, você se prostituiu. Prossigo. Se para ser aceito, inserido num determinado meio social, você é instigado e consciente ou inconscientemente levado a adquirir coisas apenas para ostentação, você se prostituiu. Você pode achar-se rico e abastado, mas na avaliação de Cristo você é miserável, pobre, cego e nu. Se é assim, infelizmente, as igrejas estão cheias de miseráveis que não estão conscientes da sua própria condição. Que se veem numa boa situação, confortáveis, mas do ponto de vista de Cristo, eles são pobres. E eu fico preocupado porque quando cristãos assimilam esse processo de humanizar o dinheiro, os bens, e passam a monetizar as pessoas, ou quando esse ciclo pernicioso de atender mais ao ter do que ao ser, toma os cristãos gradativamente, o colocar o coração e se preocupar mais com o resultado do saldo bancário ao final do mês ou do ano, do que com a condição espiritual em que se encontram, certamente, embora ricos, abastados, cristãos se tornaram miseráveis. Se seguir o padrão de consumo de uma época atrai mais o seu bolso do que a necessidade do próximo, se essa apresentação cultica e indumentária exterior vale mais um com coração contrito e quebrantado na presença de Deus, se o seu padrão de vida elevado é inversamente proporcional ao exercício da misericórdia e da justiça, se há mais complacência, há mais dó com o dinheiro que é gasto do que com as necessidades humanas, certamente os cristãos, apesar de profundas promessas, imensas riquezas não materiais, mas prometidas no céu, a única coisa que eles, na verdade, estão tendo e gostam de ter e se esmeram para ter é o dinheiro. É a única coisa que eles têm. Essa é a ilustração da igreja de Laodiceia. E isso traz para nós uma profunda exortação de Cristo.
O que Cristo faz quando a igreja se encontra dessa maneira? E veja bem, como eu disse já há um pouco atrás, não estou dizendo que essa igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, é como a igreja de Laodiceia. Mas a minha preocupação é se as igrejas evangélicas, protestantes e históricas, elas estão assimilando um perfil de igrejas mais preocupadas com o material, mais preocupadas com o ser abastado e estar nessa condição, do que com a piedade, com o reino de Deus e a sua justiça. E é por isso que no verso de número 18 em diante, Cristo exorta essa igreja a fazer o quê? Primeiramente, a comprar ouro refinado. Diz assim, Apocalipse 3, verso de número 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ouro refinado é uma expressão do Antigo Testamento muito comum em Jó, Provérbios, Malaquias, para a ideia de remover o pecado através da purificação. Comprar ouro refinado, o que isso quer dizer? Vocês acham que estão puros, que estão limpos, que estão bem, mas o que vocês não sabem é que vocês estão sujos e precisam ser purificados. Comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Da mesma forma, cobrir a vergonha da nudez é a ilustração profética nos profetas para quando Deus expõe a realidade do seu povo, a sensação, a realidade da vergonha, ela é tão pujante, ela é tão envolvente, que a nossa reação é que Daniel ora, a ti, Senhor, pertence a justiça, a nós o corar de vergonha. Você já não ficou assim profundamente envergonhado diante de Deus? Ao olhar que a intenção e a profundidade do seu coração, lá na raiz, é malévola, é maquiavélica. Você não já sentiu-se envergonhado por ver que as coisas não estão tão bem? Fala, compre de mim vestiduras brancas para você tapar a sua nudez. E por último, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que Cristo está falando com esses irmãos é: vocês estão completamente cegos. Vocês precisam passar a ver. E eu não sei, todos que já usaram óculos já tiveram essa experiência, e eu estou precisando ter essa experiência novamente. Que é ir no oftalmologista e eles pingam aquele colírio que dilata a pupila. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Aquela sensação, você está num ambiente fechado, a iluminação é menor, você está conseguindo ver mais ou menos. O que você pensa? Não, eu dou conta. Eu vim de carro, vou voltar de carro, porque e o sol 1h da tarde, sol de Goiás, aquele sol estalando. Quando você chega do lado de fora, você não vê absolutamente nada. O que Cristo fala para essa igreja é que essa igreja estava cega e ela precisa de colírio para os olhos. O convite, e por fim, o convite que Cristo faz, o verso 20, ele é pertinente, extremamente importante para nós. Primeiro, que esse verso, Apocalipse 3, verso 20, ele é muito citado, ele é muito usado, especialmente para evangelização, né? Em folhetos, diz assim, eis que estou à porta e bato. Não é que você não possa usá-lo para evangelização, mas, no contexto, este verso não é para incrédulos, não é para evangelização de pagãos, de ímpios. Pelo contrário, este verso, esse convite de Cristo, eis que estou à porta e bato, é para crentes. Crentes realmente salvos, mas que não, a necessidade deles não é de conversão, mas a palavra que um comentarista usou, e eu preciso usar ela com muito cuidado aqui, é de uma renovação. Renovação não no sentido carismático, pneumatológico, de efeitos físicos,
segundo místicos. Não, não, não. É renovação no sentido de alguém que vai voltar, dar meia volta e vai voltar a Cristo. Alguém que vai ser restaurado novamente a comunhão correta com o Senhor. Aqueles que são verdadeiramente crentes, uma vez convertidos, eles não mais precisam dessa conversão no sentido da regeneração. Eram mortos e agora já estão vivos. Mas os cristãos, sim, precisam continuamente voltarem-se para Cristo. É dessa renovação que o texto está dizendo. É desse voltar novamente a Cristo que o texto está nos incentivando, mostrando para nós que a igreja pode, por algum momento, ou em grande parte dela, estar afastada de Cristo. O convite, eis que estou à porta e bato, ele é uma alusão provavelmente a Cantares, que lá no texto de Cantares, capítulo 5, verso 2, o texto dali abrir a porta, a amada que abre a porta, a ideia de uma renovação de um relacionamento, ou seja, esse relacionamento que pode estar abalado, que está esfriado, é um relacionamento renovado. Eu quero dizer para você que me escuta aqui na igreja e aqueles que assistem, é que nós cristãos deveríamos orar mais para Deus renovar o nosso coração, avivar a igreja. Talvez Ele não vai fazer isso na extensão como fez em grandes avivamentos no passado, mas Ele certamente pode fazer na sua vida e na sua família. É muito comum, é muito corriqueiro que nos acostumemos a sermos crentes. Aprendemos a ser crentes. Basta ter uma agenda, assimilar o vocabulário, falar como tal, vestir-se como tal e dizer que é tal. Mas o que nós precisamos é de um comprometimento integral, radical com Cristo, que englobe todas as áreas da nossa vida, que chega a ponto de nós estarmos dispostos a abrir mão do nosso lazer, do nosso conforto, de muitas das nossos anseios em prol da obra do Evangelho de Cristo. Se estivermos dispostos a perdermos amizades, porque negar o nome de Cristo é algo que nós não podemos fazer. Perder a amizade, sim. De ver pessoas nos tratarem diferentes porque descobriram que nós somos cristãos. E isso causa estranheza, porque nós não fazemos, nós não temos um certo estilo que talvez o mundo tem. E há uma diferença. A proposta de ser fiel a Cristo é como o livro do John Stott sobre o Sermão do Monte diz, uma contracultura cristã. Agradar a Cristo muitas vezes significará estar na contramão. É todo mundo fazendo a mesma coisa, de repente você está fazendo o contrário. É essa a ideia. E a esses que se permanecerem fiéis a Cristo, é prometido no verso de número 21, sentar-se com Cristo no seu trono, assim como ele venceu e sentou-se no trono do Pai. A ideia é, o mundo pode te ver como um derrotado, como um fracasso, como uma lástima aqui. Pode achar que por você não poder aceitar aquela promoção porque ela é ilícita, você está perdendo uma grande oportunidade, mas você sabe que há algo muito maior e muito mais valioso, que é a fidelidade ao Senhor. Certamente, para as pessoas que estão à nossa volta, é incompreensível você tirar do seu tempo e tirar do seu bolso todos os meses uma porcentagem e dar para a igreja. É assim que dizem. Para eles é muito incompreensível essa atitude. Para o nosso presente tempo, pensar no outro e agir em prol da coletividade é algo que soa estranho aos ouvidos. Falar de uma promessa futura, de uma vinda futura de Cristo, e que você aguarda hoje essa vinda, está fora de cogitação, mas é isso que nós somos, é nisso que cremos, é isso que temos que falar, custe o que custar. O Evangelho
Ele não é para ser aceito, benquisto e muitas vezes aplaudido pelo mundo. Ele causa estranheza, ele é chamado de loucura, ele é chamado de escândalo. Mas é esse escândalo que Deus nos comissionou a pregar. Loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Nós pregamos a Cristo, um Cristo crucificado, aquele que morreu, aquele que se sacrificou por pecadores, mas essa é a mensagem, essa é a nossa fé. Esse é o testemunho que eu e você temos que dar no meio da nossa sociedade. E a qualidade e a avaliação da nossa igreja é de acordo com esse testemunho. Se o nosso testemunho é ou não eficaz. Mas eu digo a você, se você quiser se parecer com o mundo para ser aceito, se você quiser copiar a tendência mais recente, se você precisar ficar no meio entre os tops, porque isso te garante alguma coisa, você pode ter certeza que isso pode significar a inimizade contra Deus. E aí você tem que escolher. O cristão ele é definido como alguém que pode ser derrotado, perseguido, humilhado e morto neste mundo, mas ele é o vencedor. Esse é o caminho cristão. Esse é o evangelho. Não é evangelho light, não é evangelho leve, ele é pesado mesmo. Pesa sobre nós essa obrigação. O chamado de Cristo é o chamado para a cruz. Se é isso que você está pretendendo. Mas esse é o testemunho que eu e você temos que dar. E por fim, termino então com essa imagem de Napoleão. Ele achava que tinha um exército muito poderoso que estava bem. Entrou no território da atual Rússia com, alguns dizem, mais de 140 mil soldados. Voltou para casa, alguns dizem, com menos de 20 mil. Humilhado, derrotado. Com um exército fraco, sem suprimentos, de pessoas moribundas. E tudo isso Napoleão aprendeu que o orgulho pode realmente cegar alguém. O orgulho, ele nos coloca acima da nossa real posição. E aqui eu quero concluir rapidamente com algumas coisas que eu acho que pertinentes para a Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Primeiramente, a nossa prosperidade material e secular, ela pode ser o elemento para disfarçar a nossa profunda miséria espiritual. Temos que tomar cuidado com aquilo que os bens fazem em nosso coração. Não eles como uma concessão de Deus em si, porque eles podem ser uma bênção de Deus para as nossas vidas e um meio de nós servirmos ao Cordeiro. Mas podem também ser uma forma de maquiar a nossa condição deplorável. Segundo lugar, o orgulho anestesia o cristão, tornando-o insensível ao reino de Deus. Ele se torna cauterizado, ele já não sente mais dor, ele não tem mais compaixão, ele não sabe mais o que é misericórdia. Ele não precisa viver o que é isso, porque ele se basta e tem tudo o que é necessário. O orgulho, ele faz um cristão ser mais insensível e diferente sobre a face da terra. Há alguém que diz que conhece o amor de Deus, mas não consegue viver esse amor para com o próximo. E por isso que o chamado é um chamado para a renovação daqueles que já foram convertidos. E aqui, eu quero então chegar à aplicação para você que me escuta e eu não quero delongar-me muito mais. Primeiramente, é dizer para você que já está nessa condição, nem é crente, nem é quente, nem é frio, é morno. Que não sabe o que é pregar o evangelho para alguém há muito tempo. Que acha que consegue, diante de Deus, disfarçar a sua condição deplorável. O chamado de Cristo é que ele está à porta e bate para você ouvir a voz dele, o que ele diz às igrejas através do Espírito. É para você essa mensagem. E acha que está bem, na verdade está muito mal. Segundo lugar,
O chamado de Cristo e a exortação de Cristo para essa igreja é que ela se veja como uma igreja sempre carente, necessitada e que precisa uns dos outros das demais igrejas. Não vou defender aqui, ainda preciso de mais fundamentação, mas quando João usa a palavra aqui que não estou abastado e não tenho carência de nada, algumas traduções, parece-me que João está quase que repetindo as palavras de Paulo em 1 Coríntios 12, para aqueles membros do corpo que diziam, eu me basto, eu não tenho necessidade alguma. O que ele quer mostrar é que a igreja de Laodiceia era tão orgulhosa que ela achava que não precisava das outras igrejas naquela região. E nós precisamos. O presbiterianismo e a história do protestantismo não começou com nenhum de nós aqui. Nós não viemos do nada. Crentes pregaram esse evangelho antes de nós e vão continuar a pregar. A nossa igreja precisa de outras igrejas, precisa de outros parceiros para que essa tarefa seja feita. E precisa de cada um dos seus membros. Em terceiro e último lugar, acho que o chamado para a igreja de Laodiceia é simples, é sucinto, mas ele é impactante. É o chamado a arrepender-se. Esse é o chamado de Deus também para você, que você se arrependa hoje, não amanhã. Esse chamado arrependimento é para você que não faz uma oração e se derrama diante de Deus há muito tempo. Que pode falar que a família está bem, mas você sabe que não está. Arrependa-se e volte-se para Deus, em sinceridade, em humildade. Ele que está à porta, ele vai entrar e vai cear com você e você com ele. Mas para isso, não endureça o seu coração. Atenda a esse chamado, a esse apelo do Senhor. Arrependa-se. Como a igreja de Laodiceia foi chamada a se arrepender. Vamos orar. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, se achamos que estamos abastados, plenos, enriquecidos, sendo na verdade pobres, cegos e nus. Cubra a vergonha da nossa nudez, Senhor. Supra-nos com a riqueza e a suficiência plena e verdadeira que vem apenas de Ti. Faça, Deus, com que a Igreja Presbiteriana Jardim Goiás jamais seja uma igreja orgulhosa. Jamais sejamos inflados e enganados pelo nosso próprio egoísmo. Perdoa-nos, ó Deus, o nosso pecado, que venhamos a nos quebrantar diante da Tua presença. Reconhecer, ó Deus, a nossa condição, a nossa real situação. Ó Deus, faça dessa igreja luz, uma igreja que testemunha, sendo pequena ou grande, da verdade do Evangelho. Que a vida profissional, familiar, a vida intelectual, as atividades de cada um dos cristãos e membros dessa igreja, todas essas áreas sejam colocadas submissas a Cristo. Ó Deus, a nossa região, embora seja uma região abastada, ela é pobre. De pessoas, ó Deus, miseráveis, carentes de misericórdia, justiça, afeto. Pessoas que às vezes só têm riqueza. E é a única coisa que elas têm. E na sua pobreza estão cegos. Ajuda-nos, ó Deus, de forma que a verdade do Evangelho ilumine as trevas, a tua luz venha raiar e essas pessoas sejam alcançadas. Faça de cada um de nós e da nossa igreja uma agência do reino nessa região. É o que nós te pedimos, ó Deus,
É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.